E aí, gente? Meu nome é Lucas, faço parte do PET da Engenharia Ambiental do campus da Unifei, sou graduando em Engenharia Elétrica e hoje eu vou apresentar para vocês mais um vídeo sobre LaTeX. Espero que vocês gostem. Então, gente, antes de começar a compilar, eu vou passar algumas informações úteis, vou tentar fazer esse esquema todo começo de aula, para não chegar direto na tela preta e meter no código, que eu acho explicar mais ou menos o raciocínio é melhor e ajuda a fixar mais. Primeiro eu vou começar com algumas dicas úteis, que foi um compilado que eu fiz que me ajudou bastante a melhorar e que resolveu alguns dos meus problemas e espero que resolva os seus também. A primeira dica que eu posso dar é que toda vez que você for fazer um documento novo, você separar esse arquivo por pasta. Porque o LaTeX gera alguns subprodutos que pode deixar, se você for fazer tudo na mesma pasta, pode ficar meio confuso. Então, sempre quando você for startar um documento novo, você cria uma pasta para ele. A segunda coisa que me ajudou bastante foi usar a ferramenta dos comentários, que foi utilizando o símbolo de porcentagem, e isso ajuda a fixar o conhecimento e entender o que você fez no seu código e qual comando você usou para fazer alguma utilidade específica no documento. O terceiro ponto é que existem fóruns de ajuda sobre o LaTeX. E esses fóruns são muito bons, só que a maioria deles são em inglês. Mas assim, tem outras ferramentas que você pode usar para compreender o que está sendo dito. E toda vez que eu tive algum problema específico e eu perguntei, as pessoas respondem bastante. Bem, o primeiro passo para você criar um documento no LaTeX é você escolher bem o tipo de documento que você vai fazer. E esse, como eu disse, é o primeiro passo da compilação. E esse passo, ele define algumas características do documento. Por exemplo, margens, tipo de numeração de página, quantas seções ele vai ter, se você vai conseguir colocar capítulo ou não, e varia com o tipo de documento. Tem vários tipos, desde apresentações de slide até escrever livros. E para você escolher o tipo de documento, você usa o seguinte comando: /documents_class, e dentro da chave você coloca o tipo de documento que você quer. Só que você tem que colocar o nome dele em inglês. Aí aqui eu elenquei alguns exemplos, como article, que seriam os artigos, report, que seriam os relatórios, os books, que seriam os livros, slides, que seriam a apresentação de modelo slide de PowerPoint, mais ou menos, e outras infinidades de elementos. A segunda coisa que tem que falar é sobre os packages, que são os pacotes. Esses pacotes, eles ajudam a personalizar o seu documento. Que por mais que você escolha um document class, como por exemplo um livro, talvez o lugar que você publique, ou você queira um layout mais seu, você usa esses packages, esses pacotes, para você ter uma infinidade de opções para alterar essa formatação. Então, basicamente, eles são responsáveis de ajustar a formatação e incrementos no arquivo. O que eles fazem? Eles tornam disponíveis novos tipos de comando e aumentam a funcionalidade de alguns. E em alguns casos você pode até criar os próprios pacotes. Esses pacotes têm a sintaxe dada da seguinte forma: /usePackage. Dentro do colchete você coloca argumentos opcionais. E quando ele não existir, esses argumentos opcionais você deixa sem os colchetes. E dentro da chave você coloca o nome do pacote. Nessa aula, sim, eu vou usar mais ou menos dois tipos de pacote, que é o /usePackage Brasil Babel, que eles têm a função de nomear os elementos em português. E o usePackage, que dentro da chave vai indent first, que cria uma indentação na primeira linha. Então, nessa primeira aula eu queria focar mais em escrever, dar opções para você já ir digitando alguma coisa, então bora lá. Primeiro a gente define o tipo de documento, aí você vai usar /documents_class, aí eu vou escolher artigo, mas você pode escolher outro se você quiser. E assim, eu já vou utilizando a ferramenta do comentário, que no começo me ajudou muito. Aqui é definido o tipo de documento. Assim, eu
Para ficar menos confuso, eu gosto de separar aonde eu começo os packages. Aqui, ó. Pacotes. Fim dos pacotes. Porque num documento grande você vai acabar usando muitos tipos de pacote diferente e é bom se deixar bem organizadinho. Agora, para escrever as primeiras palavras, você vai usar o comando /begin e dentro das chaves você escreve document. Assim, com esse comando você inicia seu documento e tudo que tiver depois dessa linha do begin e antes dessa linha do end vai ser compilado e vai estar no documento final. Então a gente pode escrever que hoje é aula de educação física. Vou botar para compilar. Aqui. Resultado que hoje é aula de educação física. Assim, algumas versões do TechStudio eles têm dificuldade para reconhecer acentos e outros símbolos da nossa língua. Mas essa versão ela já vem com a decodificação no TF8. Então você não precisa usar um pacote para acabar com esse problema. Mas se você quiser usar em outra forma, por exemplo, na ISO ou no Windows 1252, você vai ver que ele não vai conseguir compilar essa palavra. Aí, ó, tá dando erro. Não tem como ele fazer isso. Para você acabar com isso, você pode usar o use package latim inputenc. Esse comando, ele basicamente retira os problemas de não reconhecer certos tipos de acento e caracteres do nosso idioma. Você vai ver que vai compilar normalmente. Mas eu acho desnecessário, como eu já falei, ele já vem reconhecendo o código o TF8, então você nem precisa dessa parte, mas eu estou falando só por curiosidade se alguém quiser tentar. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre sections. O que seria uma section? Você dá título, subtítulos para o seu documento. Para você dar título, subtítulo para o seu documento, você usa o comando /section. Aqui esta é a minha primeira seção. E você compila para você testar. Aí, ó, ele já colocou aqui, ó, esta é a minha primeira seção, esse é o primeiro título. Além desse section, tem ainda o subsection. Esta é uma subseção. E tem mais um módulo, que é a subsection. Aqui é outra divisão. Aí se você compilar o documento, vai aparecer aqui. Exatamente como está na ordem aqui. Esta é uma subseção, esta é outra divisão. A vantagem de você fazer dessa forma é que, primeiro, que vai aparecer na sua estrutura, e às vezes você quer ter um documento muito grande que alcançar um lugar rápido, é só você selecionar por aqui. A segunda vantagem que pode apresentar é que quando mais para frente eu estiver ensinando a fazer um sumário, ele já é preenchido automaticamente a partir de suas seções e subseções. Agora vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos colocar um capítulo no artigo, /chapter. Este é o meu capítulo 1. Eu vou compilar e deu erro. Por que deu erro? Ele deu erro porque o documento article, que seria o artigo, ele não suporta essa opção de chapter. Para você colocar essa opção como válida, você teria que mudar o estilo do documento aqui. Você poderia colocar, por exemplo, book.
Aí você roda, compila normal, o que vai acontecer? Deu Chapter 1. Só que outra coisa que é importante observar. Nesse tipo de documento, você não tem a subsection, que ele enxerga como se fosse apenas um título em negrito. Então, por isso você tem que ter noção de que documento você quer trabalhar e quais são as limitações dele. Vou apagar aqui subsection e vou voltar aqui para o começo. Vocês podem perceber que também tem outro problema, é que apareceu em inglês aqui, Chapter 1. A gente obviamente não quer isso. A gente não vai escrever para os Estados Unidos ou outros países. Para você transformar isso na nossa língua, você usa aquele package que eu mostrei no slide. Use package. No options você coloca Brasil. No package você coloca Babel. Aí se você compilar o documento, ele transforma para nossa língua materna. Acho que, por fim, continuando nossa aulinha, a gente vai fazer uma coisa sobre parágrafo. A gente vai aprender como que se faz de maneira mais correta e todas as finalidades do parágrafo aqui no LaTeX. Então, para isso, eu vou criar um capítulo novo. Aqui é sobre parágrafo. Vou compilar. Ele deu no capítulo 2. Assim, eu teria que ficar escrevendo para colocar o exemplo de parágrafo, e eu tava com um pouco de preguiça, então já deixei pronto aqui. Documento de texto, peguei um trecho de um livro do Guia dos Mochileiros da Galáxia e vou usar aqui como exemplo. Se você ficar escrevendo e não separar o texto, a maneira que ele vai dar no documento final é essa aqui. Eita. A maneira que ele vai dar como documento final é essa daqui. Tudo junto, mas já justificado, tá vendo? Que já é um padrão do LaTeX. Então, para você dar parágrafo no texto, o que você pode fazer? Primeiro você pode dar o Enter, que ele corta o texto na onde você deu Enter e aplica indentação, que seria esse espaço entre a linha, o começo da linha e a primeira letra. Mas se você não quiser essa forma de parágrafo, o que você pode fazer? Você pode, aqui vou escolher esse ponto aqui. Eu vou dar 2 contrabarras. O que vai acontecer? No lugar que eu dei 2 contrabarras, ele travou o parágrafo ali, só que ele não aplicou a indentação, como vocês podem ver. Outro ponto que a gente pode enxergar é que toda a primeira linha de toda seção, parágrafo ou subseção, ele começa sem esse espaço aqui de indentação, como a gente pode ver nesse segundo parágrafo. Para corrigir isso, você usa aquele segundo package que eu mostrei na aula, que é esse aqui, use package indent first, que ele vai aplicar a indentação no parágrafo, como pode ver aqui. Viu? Colocando esse indent first, a primeira linha do primeiro parágrafo foi para frente. Mesma coisa aconteceu aqui. Então, gente, na próxima aula eu vou tentar focar um pouco mais em formatação e colocar imagem. Espero que você tenha gostado. Aproveita para dar uma escrita aí e treinar isso que vocês aprenderam. E, por enquanto, é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e acesse nossas redes sociais. Garanto que você vai encontrar coisa interessante por aqui. Até logo!